Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje como eu estou com um pouco de pressão para aliviar, né? Eu estou um pouco cheio de pressão para me aliviar, eu vou estudar algo, começar né? Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que vão ser dados para de expressão de um momento de alta pressão que eu estiver sentindo, né? Então isso é uma consulta e até mesmo uma operação, dependendo do ponto de vista da do meu organismo, né? Dos locais do meu organismo que estarão sendo não monitorados, mas organizados, eu diria, né? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque o assunto que eu vou estudar hoje, ele tem remetente muito direto com isso. Se você for analisar bem, é uma relação muito proporcional, né? A gente tem uma coisa que é a harmonia interior, que é dada pelo trabalho sistemático da decomposição sua com o meio, né? Então você se decompõe para o meio, te recompor de forma adaptada. E isso é a harmonia em expressão. Quando você intolera esse meio, quer dizer que existe algo a ser existe algo a ser decomposto, né? Existe algo demais. Como eu citei, a minha pressão está tão alta que eu preciso decompor essa pressão. E aí, quando eu falo pressão, as pessoas podem entender como pressão no sentido de alta taxa de sódio no organismo, alto consumo de sal, mas não tem nada a ver. A pressão que eu estou falando é uma pressão de hiperatividade coligada a uma expectativa, a uma nota, né? Como se eu tivesse ido num encontro ou ido numa entrevista de emprego e estivesse esperando um resultado. Eu tivesse pedido em casamento alguém e a pessoa não me respondeu na hora e eu estivesse pressionado pela resposta que me é valiosa, entendeu? Ou eu tivesse entregado uma prova e esperando o resultado. Então eu estou sob pressão. Para despressionar essa pressão, a gente trabalha decompondo essa pressão, como a gente decompõe elemento. E decompor essa pressão é mudar o foco do nosso pensamento. Então, estudar é a arte de você se dirigir decompondo os focos do seu pensamento para o foco presente, que é o saldo que te é positivo, porque ser vivo é 100% bom. Principalmente quando você sabe se curar por esse poder de, eu diria, oração, por que não, né? A gente não está comunicando, orando, falando, expressando. E eu vou utilizar esse momento para essa relação harmônica, porque eu gosto muito de harmonia no sentido de controlá-la a partir de um instrumento. E dentro desse instrumento eu gosto de acreditar nele de forma
de forma, a gente pode chamar de uma forma coligada, eu não diria assim tão intuitiva, mas de forma, pode ser intuitiva. Eu gosto de fazer um encanto para que qualquer canto me seja útil, independente da afinação que se emana daquele instrumento. E para isso, a gente precisa se decompor para aquele diagrama, para aquela caixa de ressonância, para aquele instrumento e aquele veículo de derivar as instrumentações. Quando a gente tem, por exemplo, uma escala, né? Você tem previsivelmente a decomposição de uma nota por escalas e você decompõe essa nota em grau, em tom, né? Em altura, na verdade, né? Você tem a altura alta e a altura baixa, o agudo e o grave, né? E aí, o que acontece? Dentro desse agudo e desse grave existe uma casa que nós moramos, que é a casa da audição. Essa casa nos é familiar por cerebelação de decomposição para os falantes que nos são comuns. Então, os falantes que nos oram, que são comuns, nos atendem nessa casa. A mídia tem muitos veiculadores, tem muitas autoridades, muitos autores que tentam criar foco de vírus para sua articulação. E eles são celularmente reconhecidos pelos seus padrões de acesso a eles, de busca a eles. E por que eles são? Você já se perguntou? Pela nota de atividade cerebral que desencontrar dentro dessa escala uma constante. Essa constante em todos nós de reação proporcionada por esse orador, por esse falante que emira em nós fama, de certa forma, por reconhecimento, ele se diz dono da casa. E ele consolidadamente começa até mesmo orar por nós, sendo o dono dessa casa das audições. Você está entendendo esse conceito? O conceito da audição, o conceito da divisão das audições por insistência em ouvir e a diferenciação de timbres por escalas, porque é só uma linha, é só uma morada, a morada da audição. Porém, as pessoas que moram lá, dentro da sua, são aquelas que você escuta mais. Você tem se escutado? Tá aí alguém que pode salvar a sua vida, não? Bom, então a gente tem... Eu vou mexer com a música hoje, com a nota, com o som. Vou falar disso porque é o que eu mais gosto. Mas a gente tem o poder da visão e o poder da áudio e visão, né? A gente chama talvez de auvídeo, né? Não, com esse conjunto. A gente tem o poder da visão, da audição e da voz, que a gente pode chamar de alvidivoz, né?
tanto faz, você pode determinar todas essas moléculas, todas essas sílabas que representam para nós um link dessas casas aqui, tudo bem. Agora, você também tem a casa do olfato, a casa do tato. E você tem várias decomposições de combinações que elas fazem em conjunto. E isso é a verdadeira alegria que nos emana gostar ou buscar por gosto a partir da decomposição. Então, quando você vê em Harry Potter aquelas 4 casas, de quais casas você acha que estão falando? Né? De quais casas? De quais casas? Né? Então, a combinação dessas casas lidera essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Perna, mão. Né? Então, bom, e a mão controla instrumentos e permite nos conectar a eles, né? Violonisticamente, violão na mente, teclado na mente, teclado de computador na mente, caneta na mente, e a mentira na ação faz você decompor essas casas em intelectualidade, em controle, em atenção, e isso te liberta. Essa é a melhor formação que você tem, é a liberdade dessas casas, é poder entrar e sair por elas. E todas essas 4 casas lideram essa. Essa permite você ir ou não ir, ou ficar, ou andar para a direita ou andar para a esquerda, ou virar para aqui ou virar para cá. Por que que, ó? Essa é a casa da pressão muscular. Ela controla o cérebro que controla as mãos. Então, aqui existe a ressonância, existe a acusticabilidade, e nessa daqui existe a racionalização dessa acusticabilidade, ó. Aí eu racionando, ó. Tá vendo? E isso aqui é a expressão da minha racionalidade, né? Isso é encantador. A racionalidade vem do exterior para o interior. Então, o exterior sobre o interior é igual a... E o interior sobre o exterior é igual a... o contrário disso. Entendeu? Então, é fascinante. E, bom, existem coisas que foram insistidamente sendo encontradas. Por exemplo, o campo eletromagnético entre nós e algumas energias, algumas matérias irradiadas, né? Os dipolos magnéticos, né? E as medidas para conseguir elevar ou inelevar esse campo por propriedades de volume de atividade, né, de lançamento desse campo, né, que pode ser contraído, né? E aí essa contração, se você se decompor a ela, você tem uma imagem
santa, uma imagem de Nossa Senhora, de santos, de anjos, talvez. Por quê? Falando numa linguagem assim, eu vou falar cientificamente. Falando, você tem imagens de uma notação com deficiência ou efetivação de modulações, né? Que é encantadora, principalmente para as donas ou para as controladoras. É encantadora, é mágico. Por quê? Porque é como se fosse uma guitarra elétrica ligado em um pedal de efeito. E é disso que eu estou falando. Essas placas de efeitos de modulação, elas fazem alteração por decomposição e associação dessa decomposição, criando entre pesquisas matematicamente qual que é a irracionalidade aplicada ou racionalidade aplicada à irracionalidade desse campo, que vai nos gerar um olhar para a vida, uma animosidade no sentido do espírito, da reação que desencadeia em nós um apreensionamento, uma arte, um encantamento que nos faz movimentar-nos de forma que nós não nos esperávamos experimentar esse movimento, né? Fazer assim, já viu aqueles caras na pista de dança assim? E aqueles que tentam controlar tudo isso dançando junto, né? Fazendo aquelas coreografias. Então isso é fascinante, é usado e é uma inspiração da paisagem da natureza. Se você perceber sobre o campo de girassóis, o comportamento deles sobre o sol, você vê como eles dançam na medida que eles podem promover a contração sobre o efeito da irradiação solar, né? Da percepção das suas células quando são iluminadas, quando sofrem esse efeito, o efeito, né? Então, cara, e é isso que eu quero estudar, porque eu conheço os efeitos, né? Mas eu não sei o nome deles, né? Eu conheço os efeitos por sensação, um lado meu sensacionalista, não no sentido filosófico, né? É sensacionalista de sensação mesmo. Eu conheço porque eu escuto muita música, então eu me umedeço direto de efeitos de guitarra, efeitos sonoros aplicados nas vozes, porque eu sei o que é uma voz cru e uma voz tratada por modulações, né? A gente tem hoje em dia até mesmo algoritmos para tratar capturas de sinais dadas pelo microfone. Você tem a variação de qualidade de som pelo microfone que você tem. Às vezes você consegue fazer um tratamento de algoritmo nos dados que você tem para transformar eles em um dado de um microfone melhor. Então, hoje em dia, não é difícil. Isso não é difícil. Isso é um copia e cola e isso é só colocar as coisas no lugar certo. Não é difícil de forma alguma. Isso é super prazeroso você organizar. É você organizando uma casa e sabendo onde ficam as coisas dessa casa. Então não tem nada de difícil, não tem nada que foi feito para forças armadas, para
anjos próximos de Deus, nada disso. Foi feito para nós mesmos, para todos nós, para que você possa ter vida e cuidar da sua vida sem depender de anjo nem santo algum. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa de santo nem anjo, bosta nenhuma, né? Isso aí é secretismo, ok? Bom, não querendo eliminar judeus como nazistas, nem nada disso, mas só querendo expor a minha opinião, né? Eu acho que o mundo seria melhor se todos pudessem saber da verdade e encontrar uma decomposição adaptativa para esse saber. Ok? Então é por isso que eu estou aqui. Independente da autarquia, da autoridade, isso e aquilo. Então vamos lá. Hoje eu vou estudar aqui o lado da efetivando a música em minha descrição. Afetada. Porque a música afeta, né? A música me afeta. Dizendo mais no sentido pessoal, sem aquela necessidade de recorrer à empatia, talvez evangélica, empatia de todos nós somos um, isso, aquilo, porque isso aí é linguagem, né? Isso aí é cobrança. Eu não estou falando de cobra, estou falando de outro metal, né? Estou falando do metal que existe em nós, meu metal, minha meta. E a música me afeta a minha meta. Quando eu escuto uma música que eu não gosto, me afeta. Quando eu escuto uma música que eu gosto, me afeta. Então eu tenho um sentido chamado de negativo, e um sentido chamado de positivo, e um sentido chamado de campo, de polo. Esse campo de polo, ele é dado pela negativa que está tentando restabelecer positividade. Então, quando alguém me nega, fala assim: quem é você? Você não é filho de Deus. Você é um sujão. Você não lavou a pia. Olha a pia suja. Quando alguém me nega, sabe o que eu faço? Eu recebo esse negado e aí eu estico a minha fibra para ela voltar ao estado de positividade. Porque a negação me contrai. Entendeu? Então, quando eu vejo algo nojento, eu estou olhando para a paisagem, não é bonita? Aí eu olho alguém fazendo um sexo num lugar estranho, eu desvio na mesma hora e falo: nojento? Tá, não porque eu acho que o sexo é uma coisa nojenta, mas é nojenta para aquela paisagem. Você tá entendendo? Então, eu tenho isso como definido. Então, vai causar um efeito negativo, e eu vou redecompor a minha decomposição em relação à conexão paisagística para modular a minha atenção em um reflexo que vai me retornar ao meu momento positivo, no sentido da conexão, obviamente. Só que existe o equilíbrio, a ionização, não, a neutralização. A ionização é o que a gente estava vendo. Existe um momento da neutralização, que você decompõe todo o espaço sentido por as suas casas em um estado natural, no sentido de se sentir conectado o máximo possível daqueles instantes, né? Daquele conjunto de instantes que está
tá acusando em você, né? Então sua casa tem uma, quando você fala assim, eles vão jogar em casa, você tá em casa, sabe o que significa? Você tá em casa, vocês vão jogar em casa, quer dizer que você tá no ambiente que é mais natural, mais neutro para você. Mais natural, você está em neutralidade. Por quê? Se você não é habituado a sair muito de casa, jogar fora de casa, você se sente ionizado. Em todo lugar que você olha é uma negativa ou é uma positividade, e aí você fica lá assim. Até que você vai transformando aquilo em esticação, né? A plasticidade neural se estica e você vai a esticabilidade faz você criar um efeito de naturalidade para aquilo, mesmo que as pessoas estejam gritando, bebendo, fumando, tirando foto, chorando, falando de coisas que não falariam diariamente. Você cria um momento, uma fase, uma mudança de fase para fazer sim. Talvez você esteja até chorando, porque é ácido ou base, né? É ácido, né? Aí você fica assim, chorando, mas as pessoas podem até falar que você está chorando, mas pelo menos você sabe por que você está chorando, né? Você está chorando pela ionização espacial. Espaço de universo? Não, espacial mesmo. A natureza ao redor não é a sua casa. É uma natureza que não é natural. É um comportamento de várias naturezas, de várias funções. E quando a gente fala disso, a gente pode chamar as faixas sonoras. As faixas sonoras, elas têm as suas características. Tem sons mais graves, mais agudos, né? Você tem a junção dos dois, né? E aí você tem vários tipos de desacordações, que são cobranças para você decompor-se nesse retrato de voz, né? Esse retrato de voz. Aí você se decompõe para esse retrato de voz e tudo bem, você cria, mesmo que seja falso, você cria um momento de face. Para quê? Agora que tá o X da questão. Você não tem várias vozes aqui, né? Você vai criar uma neutralidade surtando elas criando uma unidade que representa o resultante, a resultante vetorial de todas elas. Não é legal? Mas isso aqui representa o quê? Uma música, um concerto, na verdade. Vamos olhar isso mais de perto, né? Espera aí que eu tenho que colocar. Não, já tem aqui. Olha que lindo, que vitral de fora para dentro, né? A gente não tem um vitral de iluminação. A casa da minha avó tinha, eu achava que ela era rica, mas ela não era rica, não. Mas a minha avó tinha. Não, não é assim, não. Não é vitral, não. É como é que chama? Vitral é outra coisa. Uh, abajur, não, né? Abajur de teto, será? Não, não é isso, não. Cara, como que chama, cara?
Deixa eu ver aqui, modo de IA. Como se chama aquele enfeite de lâmpada? Deixa ela como uma joia. Vai ser pingente, prisma, candelabro de cristal. Será que é isso? Poxa, eu esqueci, cara. Não. Ah, é mais ou menos isso aqui, ó. Ah, é isso mesmo. É lustre. Ah, vamos pegar aqui. Lustre de cristal. Então é isso aqui, ó. Você não tem um lustre de cristal? E olha como que é legal. Você tem aqui a expressão, sabe de quê? Ah, não, Facebook não. Facebook não é coisa de... Não é coisa de gente, não. É coisa de avatar. Então, olha só. Você não tem um vitral? Não tem aquela cascata de água? É uma função matemática. O que que você faz na cascata de água? Né? Olha só, mas digamos que essa aqui é coordenada pela natureza. Essa aqui é coordenada pela modulação material dessa corrente, a corrente de água. Tá vendo? Você consegue modular a velocidade da água por corrente. Então, o que que acontece, cara? Você tem uma correntona. E aí, se você coloca aqui, ó, uma coisa assim, você vai freando a correntona e ela vai ficando pequenininha. Você fez um efeito na ondona. E isso te deu o sabor de controle de onda. Então você está surfando na onda, você está controlando onda. O que você está fazendo com a luz? Você está instalando o quê? Lustre. Lustre. E esse lustre, olha o que ele faz. Ele faz uma reação de propagação da luz diferente. Ele cria um diferenciador de propagação de luz. Bem que eu queria que minha avó fosse rica. Para mim, a minha vida seria mais tranquila. Né? Você tem essas modulações aqui, né? Olha. E a mesma coisa acontece na cascata de água, né? Você tem aquela cascatona de água grandona assim, né? Aí ela vem até aqui e é muito forte, né? Aí você freia ela aqui, ela enche aqui. Aí depois que ela enche aqui, ela cai aqui. Aí ela enche aqui, aí depois ela cai aqui. E vai enchendo aqui e ela volta, né? Então tem esse ciclo, esse sistema, cascata, ciclo, sei lá. Então legal, né? A música, ela tem essa habilidade, cara. Nós, na magia que a gente tem em nós, a gente consegue transformar ruídos em música. Como assim? Ruídos são para nós dores, dores de partos, né? Então você aí que é mãe, você aí que é pai, você aí que é estudante, que tem que cuidar do neném grandão que é o professor. O professor é um neném grandão, né? Que chora nota. Esse aí é o famoso cenáculo, né? Que vem lá dos tempos do início da igreja, né? Lá no tempo de Descartes, dos filósofos. Bom, então você aí que é pai, que é mãe, que é estudante, né? Quando você vê
vem para você as dores desse cuidado, né? Porque, tipo assim, todo mundo fala que você é especial, as mães falam que você é a melhor coisa da vida dela, que você é muito especial, isso, aquilo, né? É aquela coisa, aquela bagunça toda. Bom, aquela bagunça toda um dia vai chegar para você e vai falar assim: puta, que merda, eu não aguento mais, coisa chata. E aí vai haver uma função social consolidada pelo amparo das ajudas, né? Por passagem de tempo e expectativa. A maior expectativa do pai e da mãe é que o filho possa o ajudar quando ele precisar, caso ele precise, né? E essa ajuda seja amor, né? Não seja aquela ajuda de violência, né? Bom, então, digamos assim, tudo isso são ruídos, porque principalmente você que acaba de ter um filho, nossa, é ruído para lá e para cá. É a mesma coisa de alguém que começa a ter ganha um violão e quer aprender. Cara, o que tem, ó, vamos dizer que 10 pessoas ganharam um violão hoje e vão começar a treinar. Depois de 3 meses treinando violão, digamos que 6 desistem, restam 4 com violão. Depois de um ano tocando, mais dois desistem, ficam só 2 treinando violão. Desses 2, depois de 10 anos, um desiste. E só um entre 10 continua a acreditar no poder de tocar o violão. Isso que eu falei não é uma verdade. É uma imaginação, mas a verdade é que isso é muito menor. Não é de 1 para 10. É 1 a cada, por exemplo, 100, a cada 1000. Né? Não é 1 para 10. Isso seria muito. Entendeu? É como se fosse 1 a cada 1000 ou mais, né? Ou seja, de tentadores, aqueles que insistem, precisa de ter alguma coisa que os faça insistir. Essa coisa se chama regra de Deus. Não que Deus tenha falado, eu não acredito. Mas nós acordamos em sociedade essa fala, bem lá com Jesus, que se diz o Filho de Deus, e nós aceitamos. Eu aceito Jesus como Filho de Deus e Salvador. Se você não aceita aí, eu sugiro que aceite. Sugiro mesmo. Né? Porque ele concordou com isso e por ele eu acredito que eu estou vivo e recebi ajuda por isso. Porque se não fosse ele lá atrás trabalhando religiosamente, cientificamente, toda essa mudança social, não é pelos meus pais e nem pela minha família que eu estaria vivo. E talvez nem a minha família tenha surgido por causa da ganância e da corrupção, por causa de todos os efeitos que nós vamos estudar. Então, nós aprendemos esses efeitos nos materiais de controle, na profissão. E aí a gente separa isso na profissão para poder trabalhar a libertação, o paraíso de uma natureza em Deus, no sentido de estar no paraíso e ser comportado como se a gente não soubesse, não tivesse nada a cobrar. Se estivéssemos
só no benefício de arrecadar. Então, no trabalho a gente pode, mas em casa não. Porque se isso entra em casa, sua casa está com pecado, está suja, está negativada pela ambição. Você está num relacionamento só por falsidade e mentira. Né? O amor precisa ser verdadeiro e para isso ele é protegido. E eu não acredito que esconder isso seja a cura. Eu acho que falar mais disso deixa as pessoas mais fortes para procurar modelos melhores, tanto para o trabalho quanto para casa. Porque eu ouso acreditar, né, e não subestimar do indivíduo, porque eu, você, eles e elas, deuses e deusas, santos e santas, anjos e anjos, são humanos por sentar atuando sobre a interação dessa razão. Porque tem a capacidade, nós temos até mesmo a capacidade de chamar animais de humanos, né? Então, de pressa ou não, estamos com pressa porque queremos aproveitar, né? E aí a magia é isso, transforma os ruídos em música. Então, quando o seu neném chora, você escuta música. Por quê? O outro não escuta então? Porque você decompôs nesse ruído o que a gente chama de amor. Ou seja, água, amortecedoras. A água amortece dores, né? Vamos supor que você se jogue numa piscina. Se você pulasse nessa piscina sem água, você sentiria muita pressão. O amortecimento dessa pressão causado pela água, ela mantém você no mais estável, mais adaptada, mais fluida. Então, esse líquido corrente e possibilita a gente de desmolecular aquilo que dói molécula. Então a gente doa molécula. Sabe o que é doar? É só você ler o A com mais A. Então, o que é doar? Sinceramente, o que é doar? Você às vezes está com um Azinho. Doar é você mexer no volume desse Azinho que representa a tensão e fazer a tensão elevado ao molecular. E aí você chega no A que é músico. E aí quando você chega nesse A que é músico, você começa a fazer os As, ó. A modelação de A, ó. Não acredito que os N's que eu via na onda são As. Por que são As? Porque agora você corta em atenção para formar magia, para formar música, para formar amor e até mesmo inteligência, sabedoria, respeito, alegria e todos os abstratos possíveis que são relacionados para nós como harmônicos. Harmônicos representativos de sensações. Bom, então isso foi uma introdução, certo? Isso foi introdução para você entender aonde que eu quero chegar. Eu creio que se você não entendeu até agora, é porque você não quer. Se você não quer, eu falo assim, então falou. Né? Se um dia você quiser,
você pode tentar voltar aqui, né? Que você vai entender, porque é só se você quiser. Se você quiser, você não entende, né? Você não comunica, você não consegue extrair, né? Então o poço tá aqui, né? O poço tá aqui, a água tá bem lá no fundo, né? Você nunca tirou a água do poço, né? Tem um negócio aqui assim, ó. E aí tem uma corda aqui e um balde. Você tá com sede. Você nunca tirou a água do poço, mas você já viu gente tirando. Você vem aqui no poço e tenta possuir a água do poço. Então você vai tentar possuir a água do poço. Do poço, olha só, olha a música do povo. Então, eu vou tentar possuir a água do poço do povo. Tananana. Então a gente já tem um verso, né? Aí, beleza. Aí você vai e tenta. Tento, mas não consigo. Não, agora não quero, né? Vamos supor assim, né? Então você tentou, não conseguiu, não entra na sua cabeça, você vai voltar, vai falar assim, ah, poxa, não tem água aqui. Eu achei que tinha, porque eu já vi pessoas mais ou menos tirando água aqui, né? Eu já vi comunidades pensando nessas coisas, né? Aí chega alguém e te mostra, tenta te mostrar. Aí esse alguém vai, desce a cordinha, né? Pega, coloca o balde aqui, daqui a um tempo o balde enche e aí ele volta e pega a água, né? E aí o que acontece? Né? Pega a água para ele do poço. O que acontece? Esse poço ele representa para nós uma definição, né? Por quê? Porque se você define aonde tem água, você não precisa de caçar água. Você está entendendo? Você elimina uma tarefa. Então, nós, seres humanos, o que acontece? Com o passar dos anos, nós fomos nos tornando eliminadores, consumidores de tarefas. Vamos ler de novo a palavra, ó. Consumir dores. Dores, o que era para nós? Transformar ruídos em músicas. Então, dores não são ruídos? Beleza. Consumir ruídos. Consumir ruídos? Como é que você consome ruído, meu amigo? Você tá doido? Sabe como você consome ruído? Você se torna insensível a ele. Mas o que é se tornar insensível? É negar? Não. É aceitar. Isso é se tornar insensível à dor, ao ruído. Sabe por que aceitar é? Porque aceitar te leva a adaptar-se, né? Então, progressivamente, você vai criando adaptações moleculares, celulares, para se tornar, para fazer força com ruído. Olha a palavra, força com ruído. E não força sem ruído.
Não existe força sem ruído. Força com ruído, porque o ruído representa a energia que te leva a escutar. Amor, harmonia. Sabe por quê? Porque quando você constrói essa molécula adaptativa, o ruído vem. Só que você faz um pós-processamento no ruído. O que significa esse pós-processamento no ruído? Significa que você tem um pré-processamento de adaptação celular. Então, sua célula adaptada consegue fazer contrações inteligentes para elevar o ruído, esse ruído, no pós-processamento a uma harmonia. E essa harmonia vai fazer você sentir. Então, isso é uma troca. Uma moeda de troca. E aí, o que acontece? Nessa moeda de troca, você vai moer e vai sair dessa área carregado de sentido. Qual que é o nome dessa área? Você vai para onde comprar pão? Eu vou na loja de pão. Opa, mas por que não vai na padaria? Ah, padaria é o nome lógico que a gente referencia ao profissional padeiro que é o personagem que reina sobre a padaria. Quem que é o rei da padaria? Olha, o rei da padaria é o padeiro. Padeiro, padaria. Só que isso é o quê? É uma lógica. A gente elogia o rei se o pão tá bom. Isso afetou a gente? Afetou. Isso fez a gente brincar no passado? Fez. Nossas famílias brincaram muito disso. Rei e rainha. Complemento, né? Sexo, né? Macho e fêmea. Imagina o que é você viver na Grécia Antiga, lá no Silócio, e você ficar perguntando: por que eu não fico com homem? Por que eu não fico com mulher? Ele é tão legal comigo, eu poderia viver com ele o resto da vida. Por quê? Por que homem encaixa em mulher? Por que é sexo? O que é isso? Né? Por que é diferente? Por que nela dá e por que em mim não dá? Já viu essas questões? Hoje em dia, para muitas pessoas é irrelevante. Até para professores chorar isso é difícil em sala de aula. É até triste, porque isso é tão incrível pensar nisso. A gente tem que fazer faculdade de filosofia para poder pensar nessas questões. E os próprios professores afirmam, coisa que eu acho que deveria de pensar ali mesmo, né? Ensino médio, coisa legal, né? Mas às vezes até pensa, né? Então, por que homem e mulher, né? E aí, cara, isso trouxe para nós essa questão de encaixes, né? O encaixe que particularmente gera uma ação precisa. O encaixe que, segundo Sócrates, a maêutica, não sei se é isso mesmo, né? Parte, né? Disse que se a mãe de Sócrates era uma parteira, né? Parteira que ajuda as grávidas a darem a vida, né? Sócrates, o encaixe que dá a vida, o homem e mulher que dá a vida.
pai e mãe, padrão, rei e rainha, padeiro e padaria, chave e fechadura, óculos e olho, boca e voz, olhos e visão, audição, ruído e audição, tato e contrato. Tato e contrato. Então percebe essa dicotomia, essa singularidade de um vetor de energias. Então a física ela trabalha com decomposição de energias para gerar um vetor que é uma música e que se dá a magia a partir da sistematização que opera criando produtos. E aí você começa a criar, a colocar organizações dentro dessa física que te geram produtos químicos, produtos biológicos, produtos linguísticos, produtos matemáticos e produtos físicos, e produtos fisiológicos, e produtos bioquímicos, citológicos, médicos, direitos, poderes, produtos de poder. Né? Então, nós temos vários tipos de produtos, né? A partir disso. Sócrates, né? Desde o cuidado de sua mãe, de enxergar sua mãe, chorar por sua mãe, minha mãe é parteira, as coisas têm que vir da parteon. Vamos ver aqui, ó. Desculpa, pessoal. Nós vamos chegar lá, ó. Viu? Vamos ver se é isso. Meio do qual ele ajuda a pessoa. Ó, é isso mesmo. O seu próprio conhecimento, partindo da ideia de que a verdade já reside dentro delas. Então, para ele, a verdade precisa de ser precisa de partir de um fenômeno que soma energias. Porque isso é o retrato da nossa face, né? A nossa face é o nosso eu, o que parte de nós. Presta atenção, a maiêutica. Presta atenção. O que parte de nós, unidos em sociedade ou até mesmo na individualidade, por sistemas, por seres vivos complexos, por conjunto de células, o que parte de nós é um sobre vários uns. E o que são esses uns? Esses uns são, em conhecimento fisiológico, metafísico, esses uns aqui, ó, eles são todas as reações, todas as manifestações que a gente consegue decompor efeito. Então, esses uns decompõem o efeito e molecularmente a gente degrine esse efeito fazendo a dinâmica deles. A dinâmica deles acusa os uns. Então, Deus sabe tudo e nós conseguimos saber parte de tudo porque sabemos tudo, sabemos da parte do tudo. Eu posso falar assim, ó, nós sabemos da parte de Deus saber tudo. Por que eu posso falar disso? Porque o ser humano jamais vai conseguir saber de todos os vários. Ele não tem energia, ele não tem habilidade para isso. Sabe o que ele faz? Ele junta partes. Então ele fala que ó, esse aqui é do campo amarelo, esse aqui é do campo vermelho, esse é do campo invisível, esse é do campo azul, e isso aqui está sobre ele. É isso que está sobre ele. Então ele é um personagem sobre a fração disso.
Esse é o dominó sobre isso, sobre essa Olimpíada. Então esse aqui é o Olimpo, o deus Olimpo. Quem que é o deus Olimpo? É o um sobre uma Olimpíada, né? Sobre uma uva. Esse é o dominó. Quem que é esse? Esse é Zeus. Sei lá. Esse é alguém aí que você quiser. É qualquer um personagem, até mesmo você. Bom, então, beleza. Por que que esse Zeus agora, ele é um produto? Ele é um produto, mesmo que seja um produto linguístico, filosófico, histórico, ele é um produto. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Uai, ele ganhou uma história, ele ganhou um produto, ele se fez um produto por nós, então ele nasceu. Entenderam? Ele nasceu. Ou seja, por mais que ele seja um produto histórico, filosófico, que decompõe para nós um momento, uma história, um mito, ele é uma maiêutica, né? Segundo Sócrates, né? Para Sócrates. E isso é muito interessante, porque nós estamos estudando agora, e eu estou, né? Tô fumando esse estudo aqui, ó. Tô filmando, tô fumando, tô gravando esse estudo aqui por causa por causa de ser efetivado a música em minha descrição. Uma vez um grande sábio me perguntou: o que é isso? Aí eu perguntei a ele: isso o quê? Aí sabe o que que era? É um carro de som tocando funk no bairro pobre, né? Pobre da grande cidade, né? Aí era um carro de som tocando funk no bairro pobre da grande cidade. Ele falou: "O que é isso?" Isso, aí eu falei: "Isso o quê?" É esse carro de som tocando funk nesse bairro pobre dessa grande cidade. Aí eu falei com ele assim: "Isso é ciência." Na verdade eu falei assim, ó, isso é estudo científico, né? Por que que eu consegui afirmar isso sem conhecer o cara, sem conhecer a música? Por quê? Por causa do efeito. E eu sei que as pessoas estudam objetivamente e subjetivamente, porque elas estudam a si mesmas. E existe um si que vai para outros. E isso modifica a sociedade, né? Isso interfere na sociedade. Então essa escolha de passar com um carro de som tocando funk no bairro pobre da grande cidade muito alto, essa escolha do individual, escolha do individual do indivíduo dual colher comportamento assim, né? Essa escolha do individual colher comportamento assim, esse alcoolítico, ele traz para ele, né, um poder de efeito disso, uma magia. Você já jogou RPG? Não tem aqueles magos lá que geram aquelas magias de efeito de campo, né? Tem um mago aqui, e aí ele joga o efeito de magia, aí todos os bichos ficam, né, no momento de fase ali, ó. Aí eles vão sofrendo dano de fase. Quando pensa que não, eles morrem de fase.
Morri de fase. Não quer dizer que ele morreu, que as pessoas vão morrer ao escutarem o funk. Elas só vão perderem sua face. Vão trocar o seu personagem. Vão cair de mancha. Cair de mancha. Mancha. Que mancha? A gente tem a mancha número 1, a mancha número 2, a mancha número 3, a mancha número 4, a mancha número 5. E aí por aí vai, né? Se diz que aqui é a mãe, aqui a mancha 0 a avó, mãe, sobremãe, se tiver. Se não tiver, tia, tio, sobretia, sobretio. Só que aí a gente tem, para cada um dos sistemas, a gente tem essas manchas, né? Dependendo do local que a gente está. No trabalho, a gente tem essas manchas. Na comunicação, a gente tem essas manchas. Por quê? Porque a gente tem a estatística do ator na música, na fala, né? E isso aí são carros, né? São notícias. Notícias são veículos. E eu sou um veículo de luz, né? Você é um veículo de luz. Independente da... É porque todo mundo tá ganhando, né? Filosoficamente, metafisicamente, segundo Platão, segundo Aristóteles, todo mundo ganha por eudaimonia, né? Ou no sentido metafísico, da sua preservação, né? Do mundo metafísico que existe em você, do seu lar espiritual, eu diria, né? Ou seja, a sua casa molecular, né? Então tem essas questões. Tá, então agora a gente pode ir para a loja, né? A gente já tomou banho, a gente já se vestiu, já tomou café da manhã, né? Comeu aquele pão com fatias bem cortadinhas, né? De pão com mussarela, tomou aquele cafezinho bonitinho, aquela coisa, né? Agora a gente pode ir pro shopping, né? É igual, vamos pro shopping, Vamos pro shopping, que eu tô querendo comprar conhecimento. Esse conhecimento eu já sei. Então vamos lá, ó. Oi, Abner, tudo bem por aí? Aí eu falo, quantos efeitos existem para modular um som de guitarra, tipo os pedaleiras? Tá, o meu negócio agora é pegar a resultante facial, né? Essa imagem, eu quero pegar esse acorde e levar ele, né? Resultante facial, esse acorde, né? Que é uma empresária, né? É o resultado de uma empresa de enaltecidos, né? Aqui eu toquei essa nota, aqui eu toquei essa nota, aqui eu toquei essa nota, aqui eu toquei essa. Então eu coloquei, vamos supor que eu coloquei uma força 3x, C2, 3, é igual um xadrez, né? Vamos supor que a gente tem um xadrezinho aqui, ó. E aí eu coloquei o meu bispo aqui, o meu cavalo aqui, o meu rei aqui, minha rainha aqui. O meu rei tá aqui atrás, né? O meu dedão, meu rei, minha rainha. Então vejam vocês meu rei, minha rainha, minha torre, meu cavalo, meu bispo e minha rainha e meu rei. Ó, então vamos lá. Torre, ó, rei escondido, ó, atrás de todo mundo. Rei atrás de todo mundo. Rainha, primeira casa ou sustentando atrás aqui, ó.
E aí a gente começa a fazer um xadrezinho. Pic, 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 pic. Tá vendo o xadrez acontecendo? Tá vendo? E aí quando você perde, ó, seu rei cai. Seu recado. Seu recado. Jogando, ganhou, perdeu o recado, né? Então, aqui, ó. Então aqui, ó, o dedão tá aqui atrás. Beleza, rei aqui, rainha aqui, bispo aqui, cavalo aqui e torre aqui. E quem que é o peão? O peão é a resultante, né? Ó, peão vai, bate, faz aquela coisa lá na caixa acústica e sai. Sacrifica. Santo. Legal? E aí esse santo se chama o quê? Dó, ré, mi, fá, sol, lá ou qual, né? E aí qual que é a característica desse santo? Beleza. Acontece que esse santo, no sentido da pressão, no sentido do peão, que é o campeão, que é o som, é ele que chega primeiro, é ele que chega para nos proteger, né? O peão nos protege. É fascinante. O peão nos protege. Vamos pro xadrez. Então, olha só que maravilha. Então, o peão ele nos protege. Nós estamos com o braço direito, braço esquerdo, peão nos protege. Braço direito, braço esquerdo, peão nos protege. Braço direito, braço esquerdo e vida, vista, face, sensação. Top, né? Top. Já ouvi um cara na internet falando que muitas pessoas tentam e tem hora que sai uma nota, né? Tenta tocar, tem hora que sai uma nota. E eu dou razão, tem hora que sai uma nota. Porque essa nota, ele diz que uma nota é como se você tivesse chegado na maior atividade. Qual que é a maior atividade da decomposição sua com o instrumento? Então tem gente casada há 50 anos que ainda tenta se decompor e estar treinando esse casamento para aumentar a sua nota, a criar uma nota, a gerar uma nota, né? Ou seja, um filho fiel, ou sei lá, né? Você tá entendendo? Que as coisas são muito além do que a descrição, elas são você, né? O além é você. Você está tentando encontrar o além, mas o além é você. Vamos, ó. O além que você procura em todas as invenções
é você? Você consegue entender isso? O além é você? Por quê? Porque ir além é o tal do insistir. É aquele carinha que tá casado há 50 anos e já vai para os 51, tentando ainda crer que tá tentando gerar uma nota. Tá tentando tocar uma nota. Uma nota, né? Então isso é top. Agora a gente chegou no shopping. Chegamos no shopping e entramos na loja. A principal categoria de efeitos de guitarra, né? A gente vai começar a utilizar os efeitos que nos dado como armamento de inteligência da infantaria de guerra, dos músicos, dos caras que trabalham na casa dos sons. Efeito da guerra do som. Né? Os soldados do som. Nelson. Na além do som. Efeitos de dinâmica. Ó. Vamos primeiro. Ó. Efeitos de dinâmica. O que é dinâmica? Modulam a força do som ou o comportamento do volume. Então, força do som, a força do som, ela é dada como se você tem uma corda, você aplica força aqui, o som vai ficar inalterado. Mas quanto mais forte, mais é propagado. Então é como se fosse um arco e flecha, ó. Então quanto mais você aperta, maior é o alcance. Opa, eu desenhei errado, né? Então existe aqui, ó, volume maior. Então maior é o volume da energia sonora, né? Maior volume da energia sonora. Então a gente tem um efeito para isso, né? E esse efeito da dinâmica se chama compressor, noise gater, limiter e sustain. Então vamos entender esses efeitos e vamos embora. O que é o compressor? Lembrando que na dinâmica a gente pode reduzir ou aumentar, né? Então, ó, o compressor, então, ele aperta o som deixando tudo mais uniforme. Então você tem um aperto uniforme. Olha que legal. Então, se a gente tem um plano e aí a gente tem uma roda para rodar no plano, se estiver algumas uniformidades nesse plano aqui, ó, o que o compressor vai fazer? Ele vai pegar uma coisa aqui, ó, e vai achatar isso. Ele vai compressionar, fazendo com que isso aqui, ó, reduza. Ele vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. E aí a gente vai conseguir rodar com maior harmonia, compressor. O som fraco fica mais forte, o forte fica mais controlado. Então, se tem um som fraco,
ele vai ficar mais forte e o som forte ele vai ficar controlado. Ele vai ficar estabelecido aqui, ó, na passagem. Ele não vai sofrer esse desacoplamento da estação de tratamento acústico. Qual que é a estação de tratamento acústico? É esse Bzão aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. A energia entra aqui, ó. Aí ela bate aqui, 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 bate aqui. Bate aqui, bate aqui e sai aqui, ó. De repente, né? Isso é a caixa do violão, para quem não pescou, né? Isso é a estação de tratamento da energia. Essa é a estação de tratamento. A energia que entra aqui sai tratada acusticamente. Agora, se você coloca um compressor nesse momento aqui, ela sai tratada e comprimida. Ou seja, ela vai sair com maior uniformidade ou controle. Então, sabe aquele som de guitarra que a pessoa está começando a tocar e começa aquela... o choro. E aí, quando a pessoa vai chorar, ela fala... Sabe o choro e o poema? Sabe a diferença do choro e do poema? É que o poema, ele tá com esse pós-processamento de... eu diria... Talvez o poema não, né? Talvez uma redação sim. Uma notícia, uma redação... Eles têm esse compressor, né? Você comprime a coisa em um gênero textual, né? Você fala assim, ó... Pega todo esse choro seu e comprime ele em um gênero textual. E aí você não tem como fugir, você tem que ser generoso ao chorar. Quanto mais você é generoso em chorar, mais chorado você é radical. Você fez um show agora. Showzão esse toque. Show. Né? Ou seja, você comprimiu a sua energia em um modelo, em um gênero. E o ser generoso com a música é você apertar bem aqui, ó, com bem no sentido de o que é o bem? O bem é o perfeito, é a quantidade exata. Esse é o bem. A matemática procura o bem eternamente, porque ela procura o exato. O exato não é 10 nem 0. O exato é aquilo que é generoso. Aquilo que está dentro do que está necessitando, né? Nesse caso, é o que o concerto precisa. Para quem gosta de concerto, o perfeito é aquilo que está na partitura. Eu não gosto de... Para mim, o concerto ele tem que ser uma coisa... eu acho que ele do jeito que ele se perde. Ele tem que ser mais forte. Eu acho que o concerto ele tem que ser natural dos corpos e não inatural por partitura. E eu acho que por isso que as pessoas elas celebram os clássicos, porque os clássicos eles são mais próximos do que é uma coisa natural, né? Produzir um concerto natural seria a pessoa não ter esses conhecimentos
ou dedicação a um modelo. Por exemplo, vou fazer um concerto de rock, um concerto disso, disso, daquilo. Não, né? Quanto mais natural, menos influenciado. Entendeu? Ah, eu tenho influência porque eu conheço todo o campo harmônico, isso, aquilo. Cara, mas o conhecimento, esse seu conhecimento, ele está influenciado. Por quê? Porque o conhecimento não influenciado, ele é objetivo. Então, uma pessoa que às vezes se sacrifica para a música e conhece tudo, caralho, a quatro, e consegue repetir todos os sons assim, beleza, ele é ótimo, ele é um ótimo som. Eu compro ele, eu coloco o CD nele para tocar, eu gosto, é bom, é legal. Mas ele perdeu, né? Jamais será uma árvore, né? Vai ser, né, um filho, né? Alguma coisa. Você não dá para confiar. Você entendeu? O som qualquer hora pode estragar. É, 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 é mais ou menos isso, né? Não é bem assim, né? Ele pode ser mais rico, né, o cara. Mas o que que acontece? No meu ponto metafísico, a riqueza está no exato. Alguém que está é, trabalhando com essa influência de sabedoria, porque a sabedoria, essa carga de sabedoria é uma sabedoria convulsionada, inventada por várias influências e interrogações e nomes e coisas, né? Quanto mais puro, mais os acordes acordam o corpo exato, acordam o faraó, né? Essa é a tumba faraônica. Esse é o conhecimento que estava faltando aí para você que assiste vídeo de pirâmide e segredos da pirâmide. O segredo da pirâmide, a medida certa, está na natureza e na simplicidade. Quando você aprende algo, você desaprende a, a acordar o faraó, né? A encontrar as coisas, no sentido, você começa a produzir as coisas por influência. Ó, eu vou colocar essa nota daqui porque eu sei disso e disso daquilo. Mas às vezes, se você tocasse, você ia chegar, né, em outra concordância, em outra nota. Então é um conhecimento de influência para um conhecimento de que não acorda faraó. Você acorda faraó, você acorda ou você acorda sei lá, mosquito, gato, galinha. Não, na verdade é assim aqui, ó. Ou você acorda faraó ou você acorda gente, né? Brincadeira, né? É claro que eu não tô falando nada com nada aqui, né? Só para quem quiser escutar, pode tentar fazer alguma ligação. Vamos lá. O próximo é o Noise Gate. Olha que nome. Noise é ruído, né? Gate é portão, né? Portão de ruído. Corta o ruído quando você não está tocando. Evita chiado de distorção. Nossa, também é bom, hein? Corta ruído quando não tocamos. Então você vai lá e assiste um show, assiste uma ópera, alguma coisa assim, qualquer coisa. Às vezes até na missa pode aplicar, né? Qualquer coisa. Até mesmo o próprio músico coloca esse noise gate nele, tentando eliminar o menos ruído possível quando ele não está tocando ou produzindo sonoridade. Então esse noise gate ele vai procurar
todos os ruídos com diferença muito gritante da característica que você emite durante uma faixa e vai eliminar elas. Eliminando elas, você limpa o som, você limpa essa expressão, e essa limpeza de expressão, né, deixa o gene, a expressão do teu, né, do teu ser mais harmônica. É como se as meninas passassem creme assim, né, os meninos fizessem a barba, fizessem um monte de coisa assim, limpassem, né, bem a face, para deixar a face com uma boa impressão. Aí é como se a gente pegasse a imagem e tratasse ela, né, para que ela ficasse mais visualmente precisa no sentido do que a gente realmente quer ver, né, no sentido do que se tende a querer ver. Porque você vê tudo, mas por tendência você vê aquilo que expressa, né? Qual que é o choro. Então isso é um efeito muito foda, né? Você vê os músicos aí, você acham que eles são de outro mundo? Não, eles têm esse noise gate também. É claro que eles, por praticarem técnicas de som, eles conseguem aplicar o noise gate biologicamente falando. Como? Olha, na decomposição de si para o lado objetivo da harmonia, da produção da harmonia. O próximo é o limiter. Limiter, ou seja, limite, né? Evita picos muito altos. Então esse aqui é a faca de pico, né? Limiter. Evita picos muito altos. Então digamos que essa aqui é uma faixa, né? Então nessa faixa você tem o som partindo daqui, e aí você tem aqui, ó, né? E aí o que acontece? Quando você vibra muito, você bate aqui, ó. Bate aqui, ó. Isso aqui é um acidente, né? Por que um acidente? Porque isso aqui representa a audição. Quando você bate aqui assim, e não só encosta e não é modulado, né? Você só, quando você bate aqui mais forte do que é o limite para você bater, você cria esse acidente sonoro, você cria a desarmonização. Não é que você cria, é que você aplica desarmonia, você quebra o gênero, né? Esse campo, né? Essa gravidade, né? Aqui é como se fosse a gravidade. Quando você interrompe a gravidade batendo aqui nessas paredes, você acidentifica, você cria o interrompimento da harmonia. Então, olha só, você freia o som. E sabe quando você está no carro, doido para chegar, né, num lugar que você está viajando, aí você está doido para chegar, aí o motorista ou você está lá em 130, aí de repente você começa a ter que frear muito, você tem que começar a ir só em 60, e de repente você para num engarrafamento, e aí às vezes você anda 20. Cara, por que aconteceu isso?
um acidente na estrada. Nossa! Mas quanto tempo a gente vai ficar aqui no trânsito? Nossa! Que depressão, hein? Você tava depressa e aí você caiu a velocidade, e isso deprimiu você porque você estava com expectativa de chegar muito mais rápido no seu objetivo, no seu local, na cidade em qual você chegaria viajando, né? Então, isso causou uma interrupção nesse sonho, nessa expectativa, né? E aí o que acontece? Isso acontece quando você está dormindo, quando você interrompe o sono, você se sente assim, em depressão. Isso é um momento, isso é um acidente sonoro, né? Acidente sonífero. Então tá vendo que não é difícil, né? A gente tem esses alfabetos e aí as caixinhas em que eles vivem, né? Ó, o limiter, né? É o acidente, né? Então para evitar o acidente, o limiter corta isso daqui, né? Então se é até aqui, ele finge que é até aqui, ou ele desmorona essa possibilidade de você corta aqui, faz essa atenção aqui e você não faz mais acidente, né? Ele aciona uma placa, né? E essa placa evita o acidente. Legal? É como um tapa no som para não explodir. Então evita a explosão. A explosão. Se bem que às vezes eu até gosto de aplicar umas explosões para fazer cognição ativa, né? Para me ajudar a fazer uma montagem por difusão dessa obstrução, né? Mas isso aí é só para quem, isso aí é mais para quem entende a escrita mesmo, né? A escrita por indução, né? É, é complicado. Sustain. Sustain. Vamos pro último aqui de hoje, ó. Faz a nota durar muito mais tempo. Opa! Como que você faz a nota durar mais tempo? Você multiplica ela. Como assim multiplicar ela? Sabe o que é multiplicar uma nota? É você dar uma volta. O que é multiplicar uma nota? Quando uma energia entra numa caixa acústica, ela encontra dentro dessa caixa, né, aquelas reflexões. Aí encontra essa, ó, a reflexão, também chamado de estrela, é o seguinte: é quando você tem superfície, né? E aí você entra aqui e o que acontece? Você encontra locais onde você consegue bater e fazer isso daqui, ó, né? Então, como que você vai multiplicar essa batida, né? Como que você vai manter isso aqui acontecendo e saindo?
né? Você vai deixa eu ver aqui, multiplicar esse som, né? Então vamos lá. Eu tenho uma corda e essa corda acende esse coisa, né? E aí esse pulso aqui, ó, acende isso daqui. Eu ligo o sustain meio que divide isso, né? Vai dividindo isso daqui, ó. Cria uma... Ele modula essa chegada aqui, ó. É meio que... É meio que você... não, deixa eu ver. É meio que você multiplicar, né? Fazer um fóton multiplicar. É meio que você multiplica, né? Você tem uma bolinha aqui, ó. E você cria uma passagem que transforma ela em várias, né? E aí, assim, né? Nessa passagem aqui, ó. Você garante que o sustain acontece. Vamos só... Aqui, ó. Como o sustain acontece. Vamos lá. Sustain é o tempo que a nota continua soando antes de morrer. Exemplo. Pouco sustain, a nota morre rápido. Muito sustain, a nota fica segurando por vários segundos. O sustain existe por causa de 3 fatores principais. A vibração da corda precisa continuar sem perder energia. Quando você toca uma nota, a corda vibra. Essa vibração vai diminuindo até parar. Então é exatamente isso, né? A corda vai diminuindo até parar. Mas como que, por exemplo, na guitarra, né, elétrica, você toca a corda e por que ela, quando você liga o sustain, ela fica tocando mais do que a nota sem sustain? Se é a mesma nota, a mesmo toque, por conta de um efeito elétrico, né? Que faz a vibração durar mais tempo. O corpo da guitarra sólido, ponte firme, ar de tal tem mais sustain que o trêmulo, cordas mais espessas, captadores com boa captação, mão esquerda pressionada de forma correta. Aqui, ó, o pedal segura o sinal. Aqui entra o compressor. Mantém o volume segurando a nota mais tempo. O compressor. Então, o sustain também tem um compressor, né? Como se você pegasse isso aqui, ó. Ao invés de deixar passar a nota toda, você cria um negócio aqui assim, ó. Uma passagem menor. Você coloca um compressor aqui. Então, essa nota que iria passar em 1 segundo, você diminuindo a passagem para ela, né? Você diminuindo a passagem aqui, ó. Aí essa nota ela vai passar por, sei lá, 5 segundos. E aí você consegue diminuir mais ainda essa passagem, né? Usando o compressor, o sustain, né? Aí essa nota você pode ficar uns 10 segundos. Então tá vendo? Tudo é por conta dessa modulação que a gente falou do lustre, da luz, por exemplo, né? Então essa nota ela vai ser passar porque a nota é isso daqui, ó. Se você esticar ela e ela manter esse acorde, ela vai ficar mais tempo aqui, ó.
Aqui, ó, por exemplo. Não, aqui, ó. Então, essa aqui é igual a essa. Só que você colocou um sustain e o compressor. Calma, nota, não morra ainda. A distorção naturalmente aumenta o sustain. Quando você usa overdrive, distorção ou fuzz, acontece o sinal fica mais rico em harmônicos. A amplificação fica mais constante. A nota continua existindo mesmo com pouca vibração real. Por isso, o guitarrista de rock tem sustain infinito. Ah, isso. É isso que eu tô falando. Por que tem aquele sustain infinito que o cara fica no show lá 1 minuto com a corda tocando? Só com o dedo pressionado e o som saindo. Por que existe esse sustain infinito? Porque ele usa o overdrive, né, com o compressor. O sinal fica mais rico em harmônicos. Então os harmônicos a amplificação fica mais constante e a nota continua existindo, mesmo com pouca vibração real. Né? Então você tem pouca vibração real, mas a vibração irreal acontece pelo overdrive, por esse espelho de som. É como se fosse a sombra do som tocando, né? Então vamos escrever isso aqui, ó. Olha a sombra do som. A sombra do som. Você tem o overdrive. Cadê? Ou distorção. Ou fuzz. E aqui a gente cabe pegar uma camisa, né? E aí a gente encharca essa camisa de água. Quando a gente torce essa camisa, né? A água aqui, ó, ela desce assim. Quando a gente torce, a água desce assim, ó. Desce muito mais quantidade e fica descendo. Aqui ela demora mais e aqui com a torcida. Então a distorção, se você espremer ela e continuar espremendo, você vai secar ela. Só que para evitar secar, você distorce utilizando o sustain. O sustain ele vai funilar, ele gera um funil e permite com que você afunile essa energia que desce a partir da distorção. A distorção, uma força muito maior, né? Aqui geraria os pingos, aqui gera uma corrente muito maior. Só que aqui você afunila essa corrente, então você modula essa corrente. E para cada gota dela, você pode gerar a sombra da gota. Como assim a sombra da gota? É o sustain infinito. Então, mesmo morrendo, ela continua lá. Morrendo, volta o fantasma da assombração. Né? Por que esse fantasma da assombração? É o sustain, né? Ele se mantém. A corda vibra por bastante tempo, física da guitarra. O compressor segura o volume para a nota não sumir e a distorção mantém o sinal vivo. Então esse é o algoritmo do sustain que a gente estava procurando. Vamos lá. Ó. O que acontece no sustain? A corda vibra por bastante tempo. Física da guitarra, né? A corda vibra. O compressor ele vai fechar essa vibração, vai reduzir
para que ela continue vibrando no mesmo espelho, né? Então, por exemplo, vai vibrar numa agulha, né? Vai passar por uma agulha, que é um buraco de agulha, ó, compressor. A distorção vai manter o sinal vivo, mesmo quando a vibração cair. A distorção ela vai torcer essa agulha, né? Então a gente tem o caminho, o estreito, que é a agulha, e você tem como torcer a agulha. Só que a agulha, né? A gente usa a agulha porque ela é um metal. O metal, ele é um bom condutor, né? Então esse condutor, você consegue mexer com a energia a partir de um condutor, né? Modulando. Exemplos de sustain que você já ouviu: os solos do David Gilmour. Ele usa muito compressor November Rain, Hotel California. Então é só isso por hoje, porque eu já consegui fazer o meu controle com o estudo, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo para falar mais de efeitos e gerar esse momento de conhecimento de efeitos e paralelismos em relação a eles, né? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!